Bom dia, pessoal. Estamos aqui em São Paulo, aqui nessa véspera de aniversário da cidade de São Paulo, que amanhã completa 466 anos e é um dia muito importante. E amanhã nós vamos fazer um comentário especial sobre o aniversário da cidade de São Paulo e falar principalmente de política na cidade de São Paulo, do que vai acontecer nas próximas eleições municipais e qual o nosso papel nessas eleições. Mas hoje eu queria falar sobre os últimos acontecimentos nacionais. Esse anúncio atrapalhado, confuso, como sempre faz, do Bolsonaro sobre a questão de recriar o Ministério da Segurança Pública, né? O Bolsonaro, agora acabou a SECOM, acabou de desmentir que vai ser criado esse Ministério da Segurança Pública. Mas vamos recapitular os fatos. Primeiro, o Bolsonaro sancionou uma lei aprovada pelo Congresso por larga maioria, que é a nova Lei de Segurança Pública. Essa lei previa a criação do chamado juiz de garantias, um juiz que, ao contrário do que fez Moro no processo da Lava Jato contra Lula, onde ele instruiu, orientou e até mesmo decidiu como deveria ser feita a investigação dos fatos da Lava Jato, particularmente contra Lula, e depois julgou esse mesmo fato. Agora, pela nova lei, haveria uma separação entre o juiz, que seria o juiz que investigaria, que promoveria os atos de investigação, autorização de interceptação telefônica, abertura de contas, busca e apreensão, prisão preventiva, do juiz que julga o processo. O juiz que, depois de reunida todas as provas e apresentada a denúncia pelo Ministério Público, é o juiz que vai julgar. Isso não importa em nenhum acréscimo de custo para o judiciário, porque hoje essas duas tarefas já são feitas, né, pelo mesmo juiz. O que a lei propõe é separar isso, né? Então, um juiz que julgaria alguns processos instruiria outros, e ao inverso, né? O juiz que estaria instruindo um processo não poderia julgar, passaria para o outro. Haveria apenas uma troca momentânea de funções. Portanto, nenhum acréscimo previsto, bastaria para isso uma reorganização do Poder Judiciário. E é por isso que o ministro Toffoli, presidente do STF, determinou uma prorrogação de 6 meses para a entrada em vigor desse juiz de garantias, para que houvesse tempo dessa nova organização. Pois bem, articulado com Sérgio Moro, Fux, o ministro que ocupa interinamente a presidência do tribunal, revogou a decisão do juiz Toffoli, presidente do STF, e cancelou essa decisão do Congresso Nacional, sancionada pelo próprio Bolsonaro. Então, o Moro perdeu na discussão interna lá do governo, do executivo, porque o Bolsonaro sancionou, e depois quis virar o jogo e virou o jogo com a atuação do Fux. O Bolsonaro, evidentemente, tá percebendo que o Moro quer atropelar as suas decisões, né? E reagiu contra isso. Articulou uma reunião de secretários de segurança pública estaduais, onde eles manifestaram por maioria o interesse de que volte a ser constituído o Ministério da Segurança Pública, não convidou o Moro para essa reunião, não deixou que nenhum funcionário do Ministério da Justiça participasse da reunião e saiu divulgando que seria recriado um novo ministério, né? Fez aquela fala meia torta, né? Não, nós vamos estudar isso, então todo mundo aqui está de acordo, então nós vamos estudar isso e tal. E imediatamente aqueles deputados e ex-deputados como o coronel Alberto Fraga, que foi deputado do DEM, né? E hoje está lá assessorando o Bolsonaro, já saíram dizendo
que o Moro não tem condições de cuidar da segurança pública, não tem capacidade para isso e que tem que ser recriado, então, esse Ministério da Segurança Pública. Olha só, gente, a confusão foi se avolumando, né? Houve também outro fato que irritou o Bolsonaro, que foi o Roda Viva, onde o Moro deu uma entrevista ultra arrogante, mobilizou a sua base de apoio na internet para tentar mostrar que ele é mais popular do que o Bolsonaro, e isso tudo culminou nessa confusão. Agora, uma confusão que ontem, no final da noite, através da Rede Globo, o Moro anunciou que, se for criado esse ministério, ele sai do governo. Pois bem, é evidente que isso tudo resultou num tremendo desgaste para o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. E foi uma reafirmação do Bolsonaro de que ele manda no ministério e que ele manda no governo, né? Então, veja vocês, foi uma enquadrada, uma tremenda enquadrada. Agora, o fato que a gente tem que destacar aqui é que a Operação Lava Jato, os seus atores, tanto o Ministério Público, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, que não aceitou nenhuma denúncia contra o Deltan Dallagnol, né, pelos abusos que ele cometeu no processo, né, a Operação Lava Jato, através dos seus tentáculos no Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal e no próprio Executivo, através do Sérgio Moro, ela tenta de toda forma continuar as suas arbitrariedades e impor um modelo autoritário ao país. E a reação contra isso é grande, principalmente do Congresso, né? Porque o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, estão vendo que o que está sendo feito é pisotear decisões democráticas do Congresso Nacional. Decisões que foram aprovadas pela Câmara e pelo Senado e referendadas pelo presidente da República. Portanto, esses lavajatistas querem atropelar o processo democrático em nosso país. E é contra isso que nós temos que reagir. Temos que reagir, né? O Ministério Público vem agora com uma atitude mais assim autoritária, que é enquadrar, indiciar o Glenn Greenwald no processo como culpado pela invasão dos hackers dos celulares do Ministério Público e do juiz Sérgio Moro, né, através do aplicativo Telegram. Aquilo tudo que a gente chama de Operação Vaza Jato, que foi a revelação daqueles diálogos que demonstram a manipulação dos processos contra Lula, contra o PT e contra várias outras pessoas da Operação Lava Jato. Portanto, né, essa atitude de colocar um indiciamento do Glenn, na verdade, é a aplicação da censura em nosso país. Então, o que esses caras estão querendo? Estão querendo exatamente reduzir as liberdades em nosso país. A liberdade de informação, a liberdade de expressão e a liberdade de organização. Nós temos que reagir contra isso. Essa confusão do Bolsonaro com o Moro é muito importante a gente acompanhar e ver o quanto é que o Moro vai reagir agora contra isso. Os lavajatistas estão em pé de guerra, certo? Nós não estamos aqui defendendo o Bolsonaro, mas nós temos que ver exatamente que desse conflito dentro do governo nós temos que extrair soluções democráticas para o nosso país. Aqueles democratas que entendem que o Brasil não pode entrar numa ditadura têm que se alinhar agora, nesse momento, exigindo democracia no país, exigindo liberdade, condenando fortemente a decisão daquele procurador da República que indiciou o Glenn Greenwald, combatendo claramente as formas como o Fux atuou nesse processo, cancelando uma decisão do Congresso Nacional sancionada pelo presidente da República e exigindo que nós voltemos ao cumprimento da Constituição brasileira. É só isso que a gente quer, que se cumpra a Constituição, que não se busque atropelar
a Constituição, com a pressão da mídia, com a pressão da internet e que prevaleça sobre aquilo que é a lei brasileira, que é a lei maior brasileira. Portanto, gente, bom dia a vocês, bom trabalho, um grande abraço.